secretários, secretárias, etc. E, obviamente, pode ter a participação de alguns professores, mas o público-alvo é um público que está em posição de liderança na escola bíblica dominical. É claro que professores também são líderes, mas de uma perspectiva mais administrativa, que envolve coordenação, coordenadores e secretários estão numa posição de liderança diferenciada exatamente por esse aspecto de gestão da escola bíblica dominical. E, em razão disso, gostaríamos de iniciar lembrando para todos o significado de liderança. Liderança de escola bíblica dominical em tempos difíceis. Há um conceito de liderança muito curto, mas muito verdadeiro, de que liderança é influência. Um líder, ele está sempre influenciando pessoas. Ou seja, um líder geralmente é líder porque é seguido por outras pessoas. Não existe liderança sem seguidores. Existe até um conceito de liderança de si mesmo, que se tem, e que é uma exceção ao conceito geral de liderança. Enfim, não há líderes sem seguidores. E as pessoas seguem líderes porque o líder exerce certa influência sobre elas. Há uma diferença entre ser líder, dentro dessa teoria da liderança, e ser simplesmente um chefe. A posição mais básica desse caminho de um líder é aquela em que ele lidera pela força do cargo que ele tem. Ou seja, as pessoas só obedecem, só o seguem, porque são obrigadas praticamente a fazer isso com base no cargo que o líder tem, que o chefe tem. A gente descobre se somos líderes quando o cargo nos é tirado e, mesmo assim, a gente continua a influenciar as pessoas. A gente continua tendo pessoas que nos seguem, que nos admiram, em função dos nossos princípios, da nossa conduta, do bem que no exercício do ministério que realizamos para Deus, fazemos a essas pessoas. Então, liderança é influência. E a influência de um líder pode ser negativa ou pode ser positiva. O líder vai influenciar de todas as formas os seus liderados. Repito, vai influenciar positivamente ou vai influenciar negativamente. E, obviamente, Deus nos chamou para sermos líderes que influenciam ou que exercem influência positiva sobre aqueles a quem Ele nos confiou cuidar, tratar e, no nosso caso, também ensinar. Então, todos que estão na função de coordenadores, secretários, ou exercem uma posição numa liderança ou numa diretoria de escola bíblica dominical, são líderes chamados por Deus, assim compreendemos, para influenciar positivamente. Essa é uma primeira coisa que eu gostaria de iniciar. De alguma forma, consciente ou inconsciente, nós que somos líderes estamos influenciando, ou de forma positiva, ou de forma negativa. A segunda questão que eu gostaria de pontuar, que envolve ainda a ideia e o conceito de liderança nessa tarde, é que o chamado ou a chamada de um líder e o exercício da liderança feita por Deus, essa chamada e esse comissionamento, e envolve a capacidade do líder lidar com dificuldades. É uma realidade e uma verdade que alguém no pleno exercício da liderança já deveria estar muito consciente disso. Obviamente, o líder vive altos e baixos na sua vida espiritual. Qual é o líder que de vez em quando não se sente um pouco cansado, esgotado, desmotivado, ao ponto de alguns, inclusive, pensarem em desistir da realização da obra que o Senhor lhe confiou, que está realizando para Deus? Nós vemos na Bíblia, e nós vemos ao longo da história da igreja, nos dias atuais, em nosso derredor,
Líderes que estão tão desgastados e cansados de lutar e de enfrentar dificuldades que, por vezes, pensam em desistir. É muito provável, entre todos aqueles que nos assistem nessa tarde, de termos alguém que já pensou nisso. E quem sabe, eu não vou dizer quem sabe, eu tenho certeza, com certeza plantada no meu coração, que nessa tarde há pessoas nos assistindo que pensaram ou estão pensando em desistir. Desistir do trabalho da escola bíblica dominical, em razão das grandes dificuldades que vamos ver daqui a pouco, que a realização desse trabalho nos impõe. Mas eu queria lembrar para você aqui, pelo Espírito de Deus, que quando o Senhor nos chamou, desde o ventre da nossa mãe, e quando analisamos outros textos bíblicos, para mais atrás um pouco, desde os tempos eternos, ele nos chamou também, e nos chamou, e nos tem capacitado para lidar com as dificuldades que são pertinentes, que são inerentes, melhor dizendo, que fazem parte do contexto da liderança. Então, ser chamado para liderar é ser chamado para fazer a gestão, administrar e superar as dificuldades na vida do líder. Nós que trabalhamos na Escola Bíblica Dominical, enfrentamos dificuldades, às vezes nos dividimos, a maioria se divide, eu vou falar pelo menos de 3 áreas na vida. Nós enfrentamos dificuldades na área pessoal familiar, esse núcleo mais íntimo, mais proximal. Enfrentamos dificuldades aqueles que dividem o seu tempo entre igreja e trabalho com atividade profissional, e enfrentamos dificuldades na realização da obra de Deus. Então, percebam, nós enfrentamos dificuldades no dia a dia, na nossa vida em família, ou pessoal, né? Na nossa vida profissional e no trabalho que realizamos na igreja. Em determinados momentos da nossa vida, a carga de dificuldades maior está nesse campo mais familiar, lidando com problemas conjugais, relacionamentos com filhos nos dando preocupações, causando-nos algumas dificuldades. Ora, outros momentos, a tensão e as dificuldades estão mais presentes no contexto profissional. Estamos bem em casa, estamos bem na igreja, mas no contexto profissional as coisas não estão bem, muita cobrança, muita pressão, insatisfação com o ambiente de trabalho, bom, diversas outras razões. E, em algumas outras situações, nós estamos bem em casa, estamos bem no ambiente de trabalho, mas enfrentamos dificuldades na igreja, das mais diversas. Agora, imagina quando enfrentamos ao mesmo tempo dificuldade nesses 3 níveis da vida. Estamos com grande dificuldade na nossa vida familiar, estamos enfrentando grande dificuldade na nossa vida profissional, ou desemprego, ou negócio, comércio ambulante, ou aquilo ali não está dando certo. E, agregando-se a tudo isso, estamos enfrentando também dificuldades na igreja. Aí a carga é muito pesada, mas precisamos nos lembrar que quando Deus nos chamou, ele previu a possibilidade de enfrentarmos esses níveis de dificuldade, ora alternados, ora simultaneamente. Mas o grande conforto e alento de todos nós é que o Deus que nos chamou, que já sabia de todas essas dificuldades que enfrentaríamos, que já nos conhecia em todas as nossas limitações, imperfeições, em toda a nossa humanidade, ele é um Deus que não apenas chama, mas se prontifica a caminhar junto conosco, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor está presente conosco quando enfrentamos dificuldades no âmbito familiar. O Senhor está presente conosco quando enfrentamos dificuldades no âmbito profissional. O Senhor está presente conosco quando enfrentamos dificuldades no âmbito ministerial, no serviço que fazemos para Ele, lá na igreja. E quando essas dificuldades vêm ao mesmo tempo em todos esses níveis, o Senhor está presente conosco também em todos esses níveis. Então, isso nos alenta, isso nos consola. E não nos alenta e nos consola apenas porque eu estou falando. Não nos alenta e nos consola apenas porque a Bíblia diz isso. Nos alenta e nos consola porque o Senhor que nos chamou
nos faz perceber isso com a sua doce presença, com a sua confortante, encorajadora e fortalecedora presença. Não é apenas algo que está escrito, mas é algo que a gente pode viver como experiência real e concreta da nossa relação com Deus que nos chamou. Ele nos vocaciona, ele nos comissiona e coopera em todas as áreas da vida da gente, trabalhando em parceria conosco, nós em parceria com ele, para sermos bem-sucedidos na sua obra. Então, as dificuldades que enfrentamos já foram previstas por Deus e também ele, em sua palavra, nos deixa muito claro de que não temos como fugir dessas dificuldades. A questão não é fugir das dificuldades, a questão é como nós vamos enfrentar essas dificuldades. Então, colocando essa palavra introdutória sobre liderança e dificuldades, eu gostaria de passar agora a enfatizar de forma mais específica algumas dificuldades que dizem respeito ao nosso trabalho na Escola Bíblica Dominical, dando uma ênfase também mais específica a essas posições de liderança que Deus nos estabeleceu. E vou relembrar aqui algumas dificuldades que são pré e que são pós-pandemia, ou seja, independente de pandemia, que nós vamos falar um pouco aqui, são dificuldades que dizem respeito ao que estamos fazendo e onde estamos fazendo. Pode ter pandemia ou não, as dificuldades estão presentes porque dizem respeito aos desafios a superarmos no contexto da Escola Bíblica Dominical. Então, eu vou pontuar essas dificuldades pré-pandemia, vou pontuar as dificuldades agora, enquanto estamos vivenciando ainda esse contexto de pandemia e dificuldades no processo pós-pandemia de readaptação necessária à Escola Bíblica Dominical. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, com pandemia ou sem pandemia, todo líder de escola dominical enfrenta a dificuldade de lidar com a captação, junto com professores, com a captação e a manutenção de alunos na Escola Bíblica Dominical. Qual é o coordenador, qual é o pastor, qual é o líder da escola dominical que não deseja ver a sua escola bem cooperada, com muitos alunos presentes, matriculados? Todos nós temos esse prazer e essa satisfação. Mas é desafiador conquistar alunos e tanto quanto ou mais manter alunos. Por que eu falei tanto quanto ou mais desafiador? O mais dificultoso é manter alunos. Porque é possível fazer uma propaganda enganosa da Escola Bíblica Dominical. Como assim? É possível convidar alunos apresentando uma escola dominical quase beirando a perfeição, quando na realidade a realidade da escola é outra. Então, nós podemos atrair alunos e frustrá-los quando eles se deparar com a realidade da nossa escola dominical. Então, esse fator e essa frustração que pode dar-se em razão de algumas coisas que nós vamos pontuar ainda em níveis de dificuldade, torna a manutenção de alunos, por vezes, um processo mais dificultoso do que a captação. E quando um aluno é atraído para a escola dominical e deixa insatisfeito a escola dominical, geralmente ele faz propaganda negativa e espalha para um monte de gente. E compartilha com um monte de pessoas, com muitas pessoas, a sua insatisfação. Isso trabalha contra a escola bíblica dominical. E em todo tempo, a liderança da escola dominical trabalha com essa tensão, com essa dificuldade e desejo de atrair, de captar, de conquistar e de manter alunos. Fora essas questões de dificuldades que nós vamos pontuar aqui de uma forma mais específica, que nesse contexto geral da escola dominical os líderes enfrentam, nós temos
Nós fazemos parte de uma tradição cristã que é conhecida como a tradição pentecostal. A tradição pentecostal tem contribuído de forma muito significativa para a igreja cristã como um todo. É a maior expressão cristã, fora os percentuais católicos, muito desse percentual não praticante, mas dentro do contexto, por exemplo, evangélico, a tradição pentecostal é a maior tradição evangélica do mundo, ou seja, as igrejas pentecostais são aquelas que delas participam a maior parte da membresia de todos os crentes do mundo todo estão nas igrejas pentecostais. Então, sem dúvida nenhuma, o pentecostalismo deu uma grande contribuição para a expansão e o crescimento da igreja. Por outro lado, nós enfrentamos uma dificuldade dentro das igrejas pentecostais e na nossa Assembleia de Deus, e essa dificuldade é menor ou maior de lugar para lugar. E que dificuldade é essa? O pentecostalismo tem uma grande... dá, por natureza, natureza e origem, uma grande ênfase na experiência concreta e necessária com o Espírito Santo. E o pentecostalismo, diferente do que alguns pensam, nunca negligenciou as Escrituras. Alguns não sabem, mas o movimento pentecostal, de onde as Assembleias de Deus nascem ou derivam, se origina num ambiente de estudo bíblico, na Escola Bíblica Betel, em Topeka, Kansas. É num ambiente de estudo bíblico que o movimento pentecostal, chamado de pentecostalismo clássico, ganha vida e se estende até os dias de hoje. Então, nunca, no seu início, do pentecostalismo clássico, houve uma desassociação da palavra do Espírito. As duas coisas sempre caminharam juntas. Acontece que, com o passar dos tempos, em alguns contextos, não generalizando, em alguns espaços, em alguns lugares, a experiência ganhou mais ênfase do que o conhecimento bíblico, ao ponto de termos falas até nos dias atuais, de algumas pessoas que quase colocam a experiência acima das Escrituras. Quando as Escrituras é a vara, é a régua de medir de todo fenômeno sobrenatural e experiencial no pentecostalismo. Então, repito, de lugar para lugar, isso muda. Há mais equilíbrio ou o distanciamento dessa necessidade de equilibrar as Escrituras com a experiência. Então, quando há um desequilíbrio, o que acontece? E vou explicar a razão. Quando há um desequilíbrio, geralmente as pessoas, no contexto pentecostal, quando há um desequilíbrio, tendem mais para a experiência. Por quê? Porque estudar exige mais do que simplesmente experimentar coisas. E estudar exige da mente, exige das nossas faculdades intelectuais cognitivas, exige esforço. Experimentar experiências, não. Oh, que coisa gostosa, maravilhosa. Não tem esforço nenhum nisso. É só entrega. É só desejo e associado à ideia e à possibilidade de sentir da coisa gostosa vir começar a sentir. Então, no contexto pentecostal, quando há um desequilíbrio, a experiência ela é muito mais enfatizada do que o estudo, o sentimento é muito mais desejado do que o conhecimento. E, no geral, quando há esse desequilíbrio, as pessoas preferem sentir mais do que saber mais. E isso faz com que, em alguns lugares, o índice percentual da igreja presente na escola dominical chega só a 20, 30. Tem lugar que, quando chega a 50%, a escola dominical faz festa.
Em outros lugares, nós temos escolas dominicais nessa vastidão do Brasil com 70%, 80%, 90% da igreja presente. Mas boa parte enfrenta as dificuldades e algumas delas têm a ver com essa questão. Quer ver um teste prático? Eu não conheço a realidade de Vitória da Conquista, eu conheço de longe, mas, por exemplo, vocês têm uma tradição aí, pelo menos de longe eu enxergo isso, uma tradição de estudo bíblico muito clara, porque tem a FATEC, que o pastor Davi Boa Sorte administra, tem todo esse investimento aí no trabalho de escola dominical, e se não tivesse, não estaria havendo essas conferências. Então, é uma igreja que se preocupa com a educação e com a formação bíblica de seus membros. É uma igreja que certamente é acostumada, no geral, a ser incentivada, os membros congregados, a serem incentivados a estudar a Bíblia, a participar da escola dominical, a fazer um curso teológico. Embora, muitas vezes, num campo, eu sou pastor, não estou atuando agora dirigindo o setor, nem áreas, mas eu sei que, muitas vezes, o pastor setorial, lá na congregação polo, ou como queiram chamar, ou o pastor presidente, lá na sede, ele incentiva os membros e congregados a participar da escola dominical, a fazer curso teológico, e nas congregações, às vezes, há líderes de congregações que desfazem o que o presidente diz. Eu nem estava pensando em falar nesse negócio. E aí, o coordenador da escola dominical tem como principal atrapalho, deixa eu usar esse pernambuquês aqui, como principal opositor, o próprio dirigente da congregação. O próprio dirigente da congregação. Que, por vezes, enfatiza mais aqueles cultos experienciais do que os cultos que promovem conhecimento, como o culto de ensino e a escola bíblica dominical. Então, quando a gente não tem o apoio do líder imediato, a dificuldade aumenta. Mas, mesmo assim, receba essa palavra, não é motivo de desistir. Porque se o teu líder imediato tem sido um problema para você na escola dominical, o teu líder tem um líder, que tem um líder superior e supremo. E colocando isso em oração e buscando sabedoria para lidar com a questão, eu tenho certeza que Deus dá a orientação. Então, tem essa dificuldade. E um teste para isso, de maior ou menor enfrentamento dessa dificuldade, é o seguinte: dessa participação da igreja na escola bíblica dominical, por essas razões que eu tenho colocado. Culto da vitória, culto da restauração, culto do desafio, culto da bênção, culto da reconquista, culto do milagre. Se nesses cultos tiver mais gente, e geralmente tem, porque o povo quer experiência, quer receber, quer conquistar. É a influência do consumismo secular dentro da igreja. O pessoal quer consumir coisas. Quer um Deus que lhe dê e que atenda. É o Deus Aladim. Vocês já viram esse negócio de Deus Aladim? Aladim é aquela história lá das Mil e Uma Noites, do gênio da lâmpada, que o camarada esfrega a lâmpada, o gênio aparece e o gênio diz: pode fazer os pedidos. Pronto, tem gente que parece Aladim, pensa que Deus é gênio da lâmpada, para viver só fazendo pedido para Deus. E não necessariamente necessidades, mas caprichos. Então, essa é a realidade. Aí, nesse escudo da vitória, claro, tem pessoas lá sinceras, buscando suprir e atender as suas necessidades, mas tem muita gente que vai pela experiência e por caprichos. E aí nós temos de forma concreta isso, infelizmente. Então, é uma dificuldade que os líderes da escola dominical enfrentam, esse desafio de lidar com esse desequilíbrio presente em alguns contextos, não generalizando, e agregando-se a esse desafio de lidar com essa vontade, esse desejo de ter mais alunos, e, ao mesmo tempo, lidar com essas distorções ou com essas abordagens extremas, com, às vezes, o próprio líder criando dificuldade para a expansão da escola bíblica dominical, nós lidamos também com os desafios que envolvem a própria docência,
qual o líder de escola dominical, o coordenador, superintendente, dirigente, de lugar para lugar muda a terminologia, que não lidou ainda, desculpa, com a necessidade de ter professores devidamente habilitados ou qualificados para servir na igreja, vocacionados por Deus e qualificados por Deus e que busca também o seu próprio aperfeiçoamento para cooperar no Ministério de Ensino. Quantas vezes a gente procura alguém e a gente não encontra? O que também não nos deve levar a nos desestimularmos, porque o próprio Jesus falou que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas ele disse o quê? Desistam? Não, ele disse, rogai ao Senhor da seara, para que ele envie trabalhadores. Essa é uma realidade que envolve a evangelização, mas que envolve a educação cristã. Mas você percebe como nós somos falhos, nós líderes no contexto da educação cristã? Quando falta trabalhador, a gente, em vez de orar, seguindo esse princípio, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. A gente lamenta, murmura e, por vezes, queremos desistir. Então, não é fácil. Às vezes, a gente tem pessoas com boa vontade de servir na escola dominical, mas falta ainda alguma coisa, ou tem boa vontade, mas não tem chamada. Precisa ter duas coisas. Ter desejo de fazer e ser chamado para fazer. E, às vezes, tem pessoas que a gente olha assim e diz, puxa, aquele irmão, aquela irmã tem pedagogia, tem formação acadêmica, bem que poderia nos ajudar na escola bíblica dominical. Bom, tudo bem, é importante ter isso. A maior parte do que estamos assistindo aqui talvez tenha. Mas não basta ter isso. É preciso ter essa formação secular, mas ser chamado e capacitado espiritualmente para servir na igreja. Então, precisa das duas coisas. E a gente se depara sempre com essa tensão de compreender que precisamos também de captar e capacitar professores, e às vezes lidamos com várias dificuldades. Os professores têm as dificuldades deles para ensinar. Nós temos uma responsabilidade maior, que é a de fazer a gestão da educação na escola dominical, e quem tem responsabilidade maior sofre mais. A carga é mais pesada. Mas Deus não dá carga. Deixa eu mudar a frase. Deus não dá carga a quem tem cargo se ele não puder suportar. Mesmo porque o Senhor coopera na carga que a gente leva. Jesus disse, meu fardo é suave e meu jugo é leve. Então, essa carga que a gente carrega em função do cargo é uma carga suportável, porque nós temos um Deus que coopera conosco. Eu preciso lembrar mais uma vez. Ele não nos deixa levar a carga que deriva do cargo sozinhos. E aí, aproveitando esse jogo de palavras, meu querido, quem tem cargo, tem carga para carregar. Infelizmente, também a gente vive num contexto que muitos querem o cargo sem a carga. Mas no reino de Deus, quem quer cargo tem que levar a carga também. Eu vou parafrasear uma frase popular que um cantor conhecido no contexto evangélico gravou, o João Alexandre, e é bem nordestina. Carrega a cangaia na cacunda, que a rapadura é doce, mas não é mole, não. Isso é bem nordestino. Mas Deus nos ajuda a carregarmos a carga. Então, temos dificuldades a enfrentar em vermos uma escola plena de alunos, temos que lidar com captação e capacitação de professores, temos que lidar com as dificuldades dos desafios, com as dificuldades estruturais da nossa escola dominical, estruturais. Às vezes não temos salas adequadas, ambiente adequado, luz adequada, ventilação adequada, falta recurso didático, às vezes não tem quase nada. Mas deixa eu dizer, se tem você, e se tem professor, e se tem aluno, tem o necessário. Tem o necessário. Eu vou dar uma palavra para você aqui, que às vezes a gente cega em relação a isso.
Pensa comigo, na condição, não de professor, estou falando aqui com foco para a gestão, administração da escola dominical. Pensa comigo a estrutura física, a estrutura didática, os recursos didáticos. Pensa comigo no ambiente propício que Jesus tinha para exercer a sua função de mestre. Pensa um pouquinho. A estrutura que Jesus desfrutou dela para exercer a sua atividade de mestre dos mestres. Nenhuma, queridos. Jesus tinha, era ele, os discípulos, a unção do Espírito, a bênção do Pai. O ambiente didático-pedagógico de Jesus foi montes, ruas, praias. E nas praias ele fazia do barco a sua plataforma. Nos montes, uma elevação e servia de plataforma para falar. Mas sabe o que acontecia? As multidões deixavam a estrutura das sinagogas, onde se dava o ensino no contexto judaico dos dias de Jesus. As multidões deixaram as sinagogas para ouvir Jesus a céu aberto, debaixo do sol, vento, poeira, frio. O que fez, o que fazia, que mesmo sem uma estrutura adequada, Jesus atraísse as multidões para ouvi-lo. Está compreendendo? Eu não estou dizendo aqui que as estruturas não são importantes. Eu estou afirmando à luz da Bíblia que elas não são prioritárias. Porque mais importante do que as coisas para fazermos a obra são as pessoas que fazem a obra. E você é pessoa que faz obra. Você é gente chamada por Deus, ungida por Deus, dotada por Deus para fazer gestão educacional na escola bíblica dominical e ensinar também alguns de vocês que fazem isso. Não tem como não estar envolvido na docência também. Busquemos, sim, melhorarmos as nossas estruturas, mas sem esquecer aquilo que é prioritário. Conhecimento, unção de Deus, direção de Deus, bênção de Deus. Porque essas coisas vão suprir as necessidades estruturais que nós temos agora, os desafios e as dificuldades estruturais, enquanto a gente não consegue melhorar o que gostaríamos de melhorar. Deixando um pouco agora esses desafios e tantos outros que poderíamos mencionar, essas dificuldades pertinentes a qualquer momento, pré, durante ou pós-pandemia, nós temos agora agregado e associado a tudo isso as dificuldades que são pertinentes a um processo que estamos enfrentando. Quando a escola dominical foi necessário a ela suspender as atividades e, em muitos lugares, forçou a igreja a se adequar a essa realidade. Em alguns lugares no Brasil, em algumas igrejas no Brasil, a escola dominical sequenciou com aulas online. Em outras, até hoje, desde que começou a pandemia, as atividades da escola dominical foram suspensas presencialmente e não houve nenhuma iniciativa para que houvesse uma sequência com encontros entre alunos e professores online. Nesses contextos onde houve uma sequência online da escola dominical, o enfrentamento da dificuldade para a retomada da EBD presencial, o impacto vai ser menor. Nos lugares que, por qualquer razão, não houve uma continuidade das aulas nesse modo online, a dificuldade de retomada das aulas presenciais, quando assim forem autorizadas,
Aqui em Pernambuco já foram autorizadas as reuniões nas igrejas com as restrições. Então, onde não houve continuidade online, a dificuldade vai ser maior. Onde houve continuidade, a dificuldade vai ser menor. E há uma coisa também que é uma variante que depende de lugar para lugar. Muitas pessoas estão falando, e agora eu me mantenho aqui focado na questão da escola dominical, que quando a escola dominical voltar a ser presencial, que vai ser uma dificuldade trazer os alunos de volta, porque está todo mundo em casa e desacostumaram a ir para a escola dominical. Isso não é a verdade absoluta. Eu tenho, pelo menos aqui, vivenciado no contexto da igreja local, que quando foi autorizado o retorno com restrições para os cultos e o retorno da escola, sabe o que aconteceu? Eu vou falar da minha realidade. O povo voltou com vontade, com tudo, tendo, inclusive, que alguns pastores limitarem o acesso ao templo de tanta falta que os cultos e a escola fizeram para estes que passaram muitos dias em casa. Então, é preciso compreender essas duas realidades. Em alguns lugares, talvez, vai ser necessário lidar com a readaptação do ritmo que estava tendo antes. Em outros lugares, é provável que você tenha na escola dominical gente que nunca apareceu, de tanta vontade de estar na igreja, pela falta que as reuniões presenciais fizeram. Então, isso é muito relativo, e cada líder, no contexto da escola dominical, vai precisar lidar com isso dentro da realidade em que vive. Se você vai ter mais alunos por essas questões que eu falei, de desejo de estar na igreja para suprir a ausência, amém. Administre isso com muita sabedoria de Deus, mas se você tiver dificuldade de uma readaptação e de um retorno mais lento, mesmo quando todas as restrições forem tiradas, aí busque a Deus sabedoria, reúna-se periodicamente com os professores para discutir a escola bíblica dominical. Tem muita coisa que é agregada de bom em reuniões periódicas. Líder, as decisões que nós tomamos na igreja nem sempre nos são dadas diretamente por Deus. Às vezes, Deus usa um professor e até um aluno para nos abrir os olhos em relação às necessidades que existem na escola bíblica dominical. Uma das grandes habilidades que os líderes precisam desenvolver em todos os segmentos de liderança e também na escola dominical é a capacidade de ouvir os outros. Eles sentem com os professores periodicamente, mas não apenas sente para falar, sente para ouvi-los das dificuldades que enfrentam. Orem por isso juntos, busquem direção de Deus juntos. Ouvindo mais nossos professores e até alunos, nós podemos ter uma percepção da necessidade que nem sempre virá por revelação da parte de Deus. Precisamos, como líderes, saber viver entre essas duas dimensões, a dimensão espiritual que revela e a dimensão natural que percebe. Precisamos saber viver entre revelação espiritual e percepção cognitiva, análise da realidade das coisas, do ouvir os outros sobre necessidades e dificuldades que nós enfrentamos. Então, nessa retomada, vai ser preciso olhar mais, perceber mais, ouvir mais, orar mais, para junto, em meio a essa dimensão da revelação espiritual e da percepção cognitiva, caminharmos para superarmos as dificuldades que nos esperam. Olha, isso eu passava a noite toda com vocês aqui, mas tenho que delimitar aqui a nossa fala e, obviamente, em outras oportunidades, online ou presenciais, a gente vai mais além em termos dessas questões. Então, essas são questões do dia a dia das dificuldades e dos desafios de um líder. Além de todas essas questões que já vimos em meio e pós-pandemia, um líder, em
todas as áreas da liderança, ele lida o tempo todo com conflitos, né? Ele é um gestor de conflitos. Eu li, eu não me lembro quem escreveu isso, mas eu vivencio isso na condição de líder, que cerca de 40% do tempo de um líder, alguém fez essa pesquisa, ele investe ou gasta resolvendo problemas de conflito. Conflito entre, aí na escola dominical, conflito entre alunos e professores, conflitos entre professores e professores, e conflitos entre professores e a própria liderança da escola dominical. Então, e conflitos entre aluno e professor, entre professor e liderança, e por aí vai. Então, são muitos desafios. Mas lembrando que, diante de todas essas dificuldades que estão presentes em tempos de não pandemia, durante a pandemia, e dificuldades que surgirão quando retornarmos com restrições ou com todas as restrições abolidas, diante de todas elas, o Senhor nos dará, buscando nós em humildade, dependendo daquele que nos chamou, nos dará graça, nos dará direção e nos dará sabedoria e condições, não apenas de superar as dificuldades, mas de superar, vencendo-as e extraindo das dificuldades e vendo nas dificuldades oportunidades de crescimento. Isso é como eu posso dizer, é quase um clichê, né? Ver nas dificuldades possibilidades, mas é um princípio bíblico. As dificuldades, quando colocadas diante de Deus, vai nos possibilitar enxergar possibilidades que sem as dificuldades nós não enxergaríamos e não teríamos a percepção de tantas oportunidades. Por exemplo, muitos pastores e líderes de escola dominical e professores nunca perceberam as possibilidades da internet, a não ser quando veio a pandemia, que disseram, não pode ter mais culto. Alguns até demonizavam a internet. De repente, o demônio virou santo. O demônio da internet virou anjo. Porque só enxergavam do ponto de vista negativo. É claro que a internet tem os seus perigos, como tem a TV, como tem qualquer meio de comunicação. Mas o problema é quando a gente coloca na ferramenta e na essência dela, a gente atribui uma natureza maligna, quando na realidade é neutra. Vai ser ruim se usar ruim, vai ser bom se souber usar. Então, a pandemia nos deu a oportunidade, a adversidade ou a dificuldade da pandemia nos possibilitou ver nisso outras possibilidades. E eu acredito piamente que quando passar a pandemia, o valor que nós percebemos na comunicação online vai ser revolucionador, vai revolucionar a nossa maneira de fazer escola dominical. Porque essa ferramenta online, ela não vai substituir a aula presencial, mas ela vai poder cooperar mais ainda com as aulas presenciais. Para aqueles que são professores de jovens e para nós líderes que lidamos com todas as faixas etárias, há muitos líderes de escola dominical que precisavam passar por essa dificuldade para poder aprender a mexer num celular, saber o que é um aplicativo e saber que o WhatsApp não é só para estar conversando algumas coisas que não edificam, mas que pode ser, através da criação de grupos, uma grande ferramenta para você, por exemplo, manter contatos com os professores e os professores com alunos durante a semana. Ah, meus queridos, um assunto vai trazendo outro. Atividades que professores podem transmitir para os alunos e acompanhar durante a semana e incentivar os alunos durante a semana no que diz respeito ao desenvolvimento, à realização dessas atividades. Bom, teria que ser uma outra palestra só para falar das potencialidades da internet no contexto didático, pedagógico do século XXI, em plena pós-modernidade. Então, eram essas questões que eu teria para pontuar.
eu procurei esse objetivo porque cada uma delas tem um desdobramento. Mas o que eu gostaria de que marcasse de maneira central é essa verdade e realidade bíblica de que quando Deus nos chamou, ele nos chamou, entre outras coisas, e nos capacitou, ele chamou e capacitou e caminha junto conosco na superação das dificuldades, das adversidades, e em todas essas dificuldades e adversidades, com a graça dele, a gente pode não apenas superar, mas extrair lições que vão nos transformar de forma positiva e transformar o nosso fazer didático-pedagógico no contexto da escola dominical. Eu quero terminar dizendo para vocês o que temos falado em outros contextos. Aqueles que souberem aproveitar esse momento de adversidade vão sair desse momento melhor, mais íntimos de Deus, mais fortalecidos e com um aprendizado maior para colocar tudo isso dentro daquilo que o Senhor nos chamou para realizarmos no trabalho da educação cristã, que é muito amplo, onde cada um de nós está numa posição que Deus colocou, segundo a sua graça, soberania e misericórdia, onde um dia receberemos pela mesma graça, soberania e misericórdia o galardão, pela sinceridade, pelo empenho, pela dedicação com o qual estamos fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe a todos. Foi muito bom estar com vocês e vou ficar ainda aqui por alguns minutos para que a irmã Lucineide direcione agora aí esse nosso encontro para um outro momento dele, que é, com certeza, um tira-dúvida em torno das questões que aqui pontuamos. Grande abraço. Pastor Altair, que presente de Deus essa palestra, viu? Estamos, assim, regozijando. Estou falando estamos no plural, porque eu estou acompanhando no chat aqui os comentários. Então, as pessoas estão, assim, agradecidas pelo aprendizado. Então, assim, muitas falas de agradecimento e de satisfação por essa palestra. Que Deus te recompense grandemente, porque o Senhor trouxe conhecimento e nos trouxe uma coisa importantíssima. Ânimo, vontade de continuar caminhando, de continuar lutando, porque a escola dominical é sempre um trabalho árduo, né? A gente sabe que é, e o Senhor até apresentou alguns aspectos desse trabalho aí tão árduo, que é estar trabalhando na frente da escola dominical. Então, assim, hoje eu falo agora como líder de escola dominical, eu saio regozijada, feliz, animada, para continuar caminhando aí, nisso que o Senhor tem nos convocado, tem nos chamado. Pastor, tem uma questão aqui que nos trouxeram, quem trouxe para a gente foi Anderson Costa, se eu não me engano, Anderson Costa, não lembro, tenho certeza do sobrenome, é de Salvador. Ele diz assim: amado pastor Altair Germano, sabemos que as dificuldades são inúmeras. Contudo, não podemos perder de vista que temos um motivador para toda a vida, o Espírito Santo. Pergunta: por que não temos uma escola dominical padronizada no Brasil? Haja vista ser uma agência poderosa de Deus no ensino. Digo, horário, sem interrupção por conta das programações, nas construções, atentar para as salas voltadas para as classes. Será que os nossos líderes eclesiásticos, guardadas as devidas proporções, poderia estar, né? Ele coloca reticências pensando nisso? Ok. Na realidade, nós não temos. Eu acredito que no contexto assembleiano, como aqui é um grupo de líderes, embora possa ter alguém que não esteja exercendo liderança. Mas que interesse na temática, né, pastor? Quem exercer? A resposta não vai ser nem leite nem papa, é um negócio mais substancial. Na realidade, praticamente, o único padrão que nós temos assembleiano no Brasil é o doutrinário. Porque agora nós temos uma declaração de fé. Nós não temos padrão litúrgico. Pela graça de Deus, eu viajo todo o Brasil. Em cada estado que a gente chega, e dentro de um estado,
é muito difícil se deparar com padrões de liturgia, padrões de culto, padrão de Santa Ceia. E isso tem uma razão histórica. E aí vem a escola dominical. Não dá. Vamos lá. Primeiro, vou tentar ser objetivo na resposta, mas atendendo à necessidade da resposta. Primeiro, a própria origem assembleiana no Brasil, ela é uma origem diversificada, não foi padronizada. Porque desde a sua origem, a Assembleia de Deus no Brasil não é uma igreja que tem uma sede nacional. Nós não temos uma sede nacional. A Convenção Geral não é uma sede de igrejas, é uma associação de pastores. E a Convenção Geral, ela não determina e nem interfere nas decisões locais da igreja. Ela não tem essa competência. Ou seja, cada estado decide os rumos a tomar. Cada convenção estadual decide os seus próprios rumos nos assuntos desse estado ou dessa convenção. E a Convenção Geral, no máximo que faz é dar diretrizes, mas ela não interfere. Então, cada estado, e dentro de cada estado, cada convenção tem autonomia de conduzir as coisas de acordo com a sua realidade local. Isso é uma realidade desde a implantação das Assembleias de Deus no Brasil, no norte, em Belém do Pará, e depois quando se expande para o Nordeste, para o Sudeste e para o Sul. Cada região e cada estado manteve a sua autonomia. Outra questão, não dá para padronizar horários, por exemplo, porque cada localidade tem particularidades. Numa mesma cidade, você tem diversas realidades. Por exemplo, eu moro aqui numa cidade litorânea, como é Salvador. Geralmente, tem igrejas que no domingo de manhã, os irmãos trabalham em atividades praeiras. E a escola tem que ser feita na sexta ou no sábado. Então, eu vou até assim, sem desmotivar o nosso irmão, o único padrão da escola dominical que é possível hoje no Brasil, para não ser utópico, para imaginar uma coisa que não é alcançável, é o padrão doutrinário assembleiano. No demais, horário, o modo de lidar com a escola dominical, a estrutura administrativa, até os nomes dos líderes é diferente. Aqui em Pernambuco, o responsável pela coordenação geral se chama superintendente geral. Aí você vai para um estado de vizinho, é coordenador geral, o outro é diretor geral. Aqui é diretor. Pois é. Sou a diretora da EBD. Olha, ela é a chefe aí, da EBD. Não é a líder, é a líder. É a líder. Então, é isso. Até os termos mudam de lugar para lugar. Então, essa padronização, o desejo dela é louvável, mas em função das nossas realidades históricas e concretas locais, ela é impraticável. Mesmo porque cada lugar tem as suas particularidades e a gente vive num país continental. O nosso Brasil é uma Europa inteira. Então, padronizar o Brasil nesse contexto não dá. O que dá é para aplicar na escola dominical princípios da educação cristã ajustados a cada realidade local. Então, os princípios são os mesmos, mas a forma de lidar com o processo ensino-aprendizagem e com tudo que decorre dele precisa considerar as realidades locais. Muito boa, pastor. É isso mesmo. E, na verdade, na pedagogia, né, pastor, a gente compreende, na psicologia, na pedagogia, a importância de atender a realidade concreta, né? De estarmos mais próximos dessa realidade concreta dos alunos, da nossa realidade. Mas eu entendo muito esse anseio do nosso irmão Anderson, porque nós ansiamos por ver uma escola dominical acontecendo bem de fato. E tem um grande opositor, infelizmente, que o senhor até citou, em muitos lugares, que é a própria liderança, que não compreende a escola dominical, não entende os princípios da educação cristã, os princípios de uma educação, de uma sala de aula, de uma classe de aula, e que acaba que a estrutura totalmente vai de encontro à escola dominical, está construindo, mas está tudo indo cada vez pior. Então, coisas desse tipo que muitas pessoas têm vivido
as realidades, a gente faz eventos sempre, a gente está sempre fazendo congressos, encontros, e a gente sabe da realidade de pessoas de muitas cidades aqui da região da Bahia, né, aqui na nossa região sudoeste, e há uma queixa muito grande em relação a isso. As pessoas, o que eu tento fazer aqui, pastor, eu queria até que o senhor comentasse um pouquinho dessa questão da liderança, mais um pouquinho sobre a liderança da igreja, o que eu tento fazer aqui, com grande apoio do meu pastor, Davi Boa Sorte, é que eu entro nas reuniões de obreiros, de pastores, de vez em quando, e falo um pouquinho do que é real e do que é ideal. Fala, olha, gente, estamos na igreja, no templo, algumas classes, está assim na sua congregação? Isso é real, estamos trabalhando com real. O ideal é que cada um tivesse uma sala adequada, com materiais adequados, que fosse um ambiente de som adequado para que a aula acontecesse. Então, assim, o que eu tento fazer é mostrar o real e o ideal, porque a minha fala é, a gente vai se aproximar cada vez mais do ideal se a gente tiver consciência que estamos vivendo só o real, não o ideal. Então, a gente vai lutar por ela. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa liderança, que é uma grande dificuldade que a gente tem, o que a gente poderia estar fazendo, outras estratégias, para estar, assim, chamando os líderes para conhecer de perto a EBD, né? Entender bem essa EBD. Irmã Cineide, no trato com a liderança, o que mais funciona é o diálogo, quando existe abertura para ele. Infelizmente, às vezes, não existe abertura. Então, a gente falou aqui de orar a Deus, colocando diante dele as dificuldades, porque mais interessados do que nós com a escola dominical está Deus, que vê os benefícios da escola dominical no processo de crescimento, de maturação espiritual de cada aluno e da edificação da igreja como um todo. Então, oração, mas junto com isso, ações desse tipo que a irmã toma, buscar esse diálogo, orar a Deus, se não há abertura para o diálogo, pedir para que o Senhor abra uma porta para o diálogo, que ele crie uma situação, porque os nossos líderes locais, como eu falei, às vezes o líder geral apoia, mas líderes locais, onde o pastor não tem muito acesso, porque o trabalho é grande, acabam sendo um impedimento. E aí o dirigente da escola local, o coordenador local, que tem que lidar com essas situações. Eu sempre aconselho aos coordenadores a nunca baterem de frente com o líder. Isso. Ora, tenta uma via do diálogo, busca sabedoria em Deus, para que, de alguma forma, você consiga, se não falando, mas em ações concretas e resultados concretos, mostrar para o líder de que forma a escola bíblica dominical contribui para a própria liderança dele na igreja. Os benefícios da escola do contexto geral da igreja. É só quando um líder consegue enxergar isso que ele começa, de alguma forma, a olhar com outros olhos, a olhar de uma forma diferente a escola dominical e ver a sua importância. Eu, durante toda a minha vida na escola dominical, da condição... Eu já passei por todas as funções dentro de uma escola dominical, a nível de aluno, professor, o coordenador local, que é dirigente local, superintendente geral, já estive na condição enfim, dentro da igreja, em todas as posições possíveis. Então, eu falo do que eu vivi, eu não falo do que aprendi apenas na faculdade, no contexto pedagógico, mas eu vivenciei, ora na condição de pastor, eu olhava para mim mesmo e dizia, eu estou sendo um empecilho para a escola, ora na condição de superintendente geral, ora na condição de coordenador local, enfim. Então, para mim, é muito mais tranquilo falar isso. Agora, para um presbítero que lidera uma congregação, um pastor que lidera uma congregação, que não teve muita proximidade ou relação com a escola dominical, é muito difícil para ele enxergar isso, é muito difícil para quem trabalha com ele. Então, tem que ser um processo de muita paciência, muita sabedoria, para que não surja um atrito ou uma dificuldade que venha trazer mais prejuízos ainda à escola dominical. Eu vou usar uma frase que eu escuto muitos pastores mais antigos falarem, com a sua sabedoria pertinente e popular, que não tiveram muitos, não tiveram a oportunidade que nós tivemos, mas é uma coisa que diz respeito a uma realidade. Eles, olha, a gente precisa, às vezes, sofrer para que a igreja não sofra. A mesma coisa se aplica à liderança da escola dominical. Às vezes, o líder da escola dominical sofre para que a escola não sofra. Então,
Se o meu sofrimento enquanto líder resulta em um benefício para a escola, eu sofro debaixo da graça de Deus e outra coisa, eu sofro não deixando transparecer para a escola que eu estou sofrendo. Fica entre eu e aquele que me chamou. Então, desde que o meu sofrimento, pelo prazer que eu tenho de ensinar, de liderar a escola, resulte num bem para a escola, é mais ou menos um princípio que a gente vê em Paulo. Então, que o Senhor me dê graça para continuar sofrendo, enquanto Ele cuida de mim e cuida da escola dominical, porque, como eu disse, mais interessado do que nós no bem-estar daqueles que fazem parte da EBD é o próprio Deus que os salvou e que cuida deles. Amém. Que conselho maravilhoso, meu pastor. E quando a gente tem um apoio, é maravilhoso, porque aqui nós temos, né, na nossa cidade, o nosso pastor é um grande mestre e apoia nosso trabalho, assim, de forma incrível. E eu louvo a Deus por isso, por esse privilégio que muitos não têm, né? Pastor, o senhor estava falando aí da sua experiência, a gente já vai estar encerrando, mas eu queria falar, eu acompanho o senhor há muito tempo, eu sou uma admiradora do seu ministério. Eu lembro de uma época que eu acompanhava, eu era como professora de escola dominical, eu lia os seus comentários da EBD, toda semana. Toda semana. Não era isso que você... Na época, eu era superintendente geral de escola dominical. Então, eu tinha a responsabilidade também ou em convidar ou de fazer o estudo prévio para professores no tempo central. Aí Isso. teve uma época que eu disse, quando surgiu os blogs, eu estou falando de 2007, 2009, 2010, 2011, 2012. Eu Eu acho, acompanhei muito, pastor, isso. pois é, eu acho que eu fui até... Eu passei 10 anos como superintendente geral. Mas a parte final, com o advento dos blogs, aí eu resolvi compartilhar e toda semana eu postava o subsídio, isso foi ganhando uma proporção, e foi a partir daí que eu comecei a atender convites fora do estado, como conferencista, enfim, exatamente, a irmã lembrou bem. Aí depois eu não tive mais como conciliar, houve um processo de transição aqui, a superintendência geral passou para outro, e aí foi quando eu me envolvi mais com as conferências de escola dominical fora do estado e outros eventos mais, Escola Bíblica de Obreiros, e não deu mais para acompanhar assim semanalmente produzir. E aí, graças a Deus, hoje, daquele trabalho lá que lá atrás tinha uns 3 ou 4 que faziam no Brasil, hoje, todo final de semana, tem um monte de gente. Verdade. Mas o senhor é pioneiro nisso, pastor, porque eu acompanhei muito isso. Foi sim. Era toda semana, eu estudava com o senhor. Amém. E orava. Ô, pastor, muitas pessoas começaram a comentar quando o senhor estava falando aqui, assim, na minha escola dominical só as crianças tá tendo aula online. Outros diziam, não, a nossa escola dominical não parou, tá tendo aula online. Aqui, nossa realidade Conquista, nós não paramos. Nós tivemos durante um tempo apenas aula online, retornamos já, nós já estamos autorizados a retornar à igreja, já estamos tendo EBD, mas estamos tendo que ter também online, porque muitos irmãos não podem ir, porque são irmãos de riscos, familiares de risco. E aí, o que acontece? A gente está fazendo as estratégias de cada classe uma realidade. Os adolescentes é que a gente está mais conseguindo fazer presencial, então só estamos tendo presencial, as duas classes estão bem cheias, que nós temos. Mas, por exemplo, isso falando da sede, os jovens faz presencial na igreja com transmissão online pelo Meet. Foi a estratégia que conseguimos, finalmente, assim, para conseguir fazer a realidade. As crianças têm EBD online e têm a opção de outra EBD presencial. Os adultos têm EBD presencial e nós temos o canal do pastor Janderson Nascimento, que é um youtuber que trabalha com esse EBD, um dos mais conhecidos, não sei se o senhor conhece no Brasil, e ele faz a aula online no domingo, sempre com mais um professor, e a gente tem a aula presencial. Então, assim, são muitas estratégias. Mas tem irmãos que não estão fazendo nada, e hoje, ouvindo o senhor, pensou, meu Deus, eu estou parado. Até agora. Eu queria que o senhor falasse algo para essas pessoas que estão até agora paradas e que não conseguiram ainda atuar na sua liderança nesse período de pandemia. O que o senhor aconselha para esses irmãos que estão agora acordando agora com o pré-congresso e dizendo, meu Deus, eu estava parado e preciso sair do lugar? Como começar? Eu falo mais especificamente em relação aos professores, ou em relação geral. Geral, porque geralmente a liderança vai puxar esses professores aí para caminhar. O senhor fala aí dos dois, se o senhor achar. Deixa eu só responder uma pergunta aqui no chat.
Aham. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma interrogação aqui. Só que o senhor saiu para a gente, pastor. Ele acabou saindo. Seria bom enviar o link da palestra novamente para ele tentar voltar aí e responder essas últimas perguntas. Ué. Oi, o que aconteceu com o pastor? Me explica aí. Ah, Aí, certo. voltou, pronto. O Wesley também é nosso diretor, trabalha comigo, e está aí por trás de tudo, porque essa parte tecnológica é ele que resolve, ele que entende, está aí nos bastidores Já trabalhando. normalizou aí? Ótimo. Pastor, voltou, ótimo. Então, antes de responder, deixa eu fazer uma pergunta. Tinha um Cícero aqui no chat, que eu acho que foi eu que fiz bobagem aqui, perguntando se eu tinha trabalhado na empresa São Geraldo. Não sei se o Cícero está É isso online. mesmo, é isso mesmo, ele perguntou. Então, não sei se o Cícero está online ainda. Se ele tiver, que ele possa dar um ok aqui. Porque se for o Cícero que eu estou pensando, eu tenho um negócio para dizer aqui. Mas vamos lá. Cícero, você está online? Se estiver, vai aí no chat e põe estou. Oi, qualquer coisa. Pronto, vamos ver aqui. Vamos aguardar. Então, mas para aqueles que pararam e ainda não retomaram, seja qual for o nível de liderança na igreja, nunca é tarde para retomar. E retomar e se envolver aí, voltar a se envolver dentro do processo. Se parou de forma radical e nem online estava participando, está um pouco enferrujado. Mas não há atleta, e atleta é uma metáfora que sempre Paulo usa nas suas epístolas, e não há atleta que fora de forma que não consiga, com disciplina e com empenho, retomar a forma antes de ter parado as atividades. Então, volte, porque a própria prática vai fazer com que você retome o ritmo. Achei aqui o Cícero Ferreira de Souza. E ainda vou esperar aqui o retorno dele. Está com o microfone desligado. Daqui a pouco, Cícero Ferreira de Souza. Eu vou descobrir de onde é que ele é. Então, volte, retome, porque a prática faz com que, naturalmente, a gente volte a atividade a partir do ritmo que estávamos, ou que alcancemos um ritmo melhor do que estávamos, despertando para as necessidades e para as possibilidades que oportunidades como estas aqui, de um encontro como esse, um pré-congresso como esse, nos dá de pensar, repensar e respirar fundo, tomar fôlego, contar com a graça de Deus e se envolver naquilo que o Senhor nos chamou para estarmos envolvidos. Amém. Pastor, vamos concluir assim. Cícero ainda não deu sinal, né? Cícero, está nos ouvindo? Cícero Ferreira Ferreira de Souza. Depois, se ele não voltar, eu encontro ele no Facebook. Tá bom. Pastor, para concluir, eu queria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho hoje, que o senhor divulgasse um pouco do que o senhor tem feito no Instagram, no seu blog, dos seus livros. Eu queria que o senhor fizesse a divulgação agora para a gente encerrar. Tá, muito obrigado pelo espaço. Eu vou ser rápido aqui para não cansar os irmãos. Primeiro, eu vou colocar aqui no chat um contato meu, meu WhatsApp, porque os livros que nós temos escrito, os irmãos conseguem adquirir, pelo menos uns 4 títulos eu tenho disponível comigo, está aqui meu contato, é o WhatsApp, por um preço bem diferenciado. São livros na área da teologia do Espírito Santo, na área da hermenêutica. Educação cristã, eu não tenho pedagogia transformadora em mãos aqui da CPAD, os irmãos podem adquirir em lojas da CPAD ou pelo site da CPAD.
Mas, fora isso, as obras que eu tenho em mãos, vocês podem entrar em contato, estão, assim, com um preço bem em conta em relação ao preço de mercado. Uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar para divulgar, eu acho que eu vou conseguir colar um link aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, consegui, olha. Esse link aqui é um link onde eu estou participando da nossa escola teológica aqui, com cursos EAD, e um dos cursos que a nossa plataforma está oferecendo é o curso de Pedagogia Cristã Transformadora. É um curso com 4 videoaulas de 1 hora cada, que trata de diversos assuntos relacionados à educação cristã, e mais especificamente à atividade docente na EBD. Então, se os irmãos puderem compartilhar esse link nos grupos aí com professores, e esse curso é o seguinte, são 4, como eu falei, são 4 aulas gravadas, já está na plataforma, de 1 hora cada, tem uma apostila e tem certificado. Você recebe um certificado com um número de hora-aulas lá no certificado, e ele está com um preço promocional de início por apenas R$ 30. Você paga R$ 30 e já tem acesso às 4 aulas. Quando termina as 4 aulas, você já tem simultaneamente também acesso à apostila. E quando termina as 4 aulas, você pede tudo dentro da plataforma, o certificado, que vai por e-mail, e fica ali. Você que fez, pagou, se quiser voltar e reassistir as aulas, fica ali disponível, por tempo indeterminado, o acesso a essas aulas. Então, o link está aí, você vai lá e faz a inscrição, e a gente trabalha uns temas bem interessantes aí, no contexto da escola dominical. No geral, e fora isso, estamos retornando aí devagarinho, a partir agora de setembro, nós já retomamos algumas atividades presenciais de congressos e eventos fora do Estado, porque de Estado para Estado tem havido um controle maior ou menor, tal, e nos estados que dão uma maior liberdade, que a coisa já está mais ou menos controlada, mesmo com alguns cuidados, algumas atividades já estão sendo retomadas. Então, conto com as vossas orações, e naquilo que estiver ao meu alcance, estou pronto aí para cooperar com os irmãos em Vitória da Conquista. Mais uma vez, agradeço o convite que você me fez, irmã Lucinei. Foi bom estar com vocês. Amém. Pastor, espero que tenhamos oportunidade de trazê-lo aqui presencialmente, já era um desejo, inclusive, pastor, eu tinha conversado com o pastor Davi Boa Sorte, tínhamos fechado que iríamos convidar o senhor para ser nosso palestrante nesse congresso de agosto, que seria presencial, né? Mas sim. Deus... Então, assim, já era algo que a gente já tinha fechado, já tinha combinado, então, assim, espero que Deus nos dê uma outra oportunidade. O Wesley quer falar algo? Eu queria só eu fui no cadastro aqui, o Cícero é de Petrolina, a Igreja Batista Missionária Central, não sei se ajuda então aí. É esse aí? Agora, você consegue visualizar isso, ele está online, não? Ele está online aqui, mas ele não sei se ele pode ter deixado o computador, Entendi. o celular ligado, mas deve ter saído, né? Tá bem, mas eu vou entrar em contato com ele. Pronto. Mas eu vou dizer aqui, pode passar para o senhor. A gente tem o telefone dele. Aqui o que tem a ver o Cícero em 30 segundos. Ele é batista, de fato. Eu trabalhava na São Geraldo. Eu me converti em 88. E o Cícero não sabe, talvez não dimensione a influência na minha vida na busca pela educação teológica. Pastor, cheguei a arrepiar, pastor. Não, eu procuro ele faz tempo, porque tudo que eu alcancei e ainda caminho no contexto da educação teológica hoje na minha vida, começou com ele, e ele talvez nem dimensione isso. Talvez ele nunca me tenha a oportunidade de ouvir isso de mim. Meu Deus, ele tinha que estar ouvindo agora, pastor, porque eu fiquei emocionada. Está gravado aqui. A aula está gravada, então em algum momento ele vai assistir isso aí. Pastor, muito obrigada mais uma vez. O senhor foi muito disponível, muito tranquilo. Eu, pastor, como diretora de EBD, que gosto de fazer eventos grandes, eu e o Wesley, a gente contra dificuldade, às vezes as pessoas nem nos respondem bem, sabe? A gente está tentando conversar para ver, mas nem nos atendem bem. Então, assim, eu louvo a Deus, porque o senhor foi um pastor muito carinhoso e cuidadoso e se esforçou para estar aqui conosco. Johnny, você está aí, Johnny Trindade, para estar fazendo essa oração final?
Então, pastor, muito obrigado, Deus abençoe, vamos estar orando. Peço ao irmão Johnny, líder de jovens da nossa igreja, que está aqui acompanhando ativo o congresso. Ele, nesse instante, comentou aqui da palestra, elogiou, por isso que eu lembrei dele. Mas parece que Johnny não está. Tá? Amém, amém. Amém. Johnny, ore por nós, Johnny. Irmã Lucineide, amém. Ó, antes de orar, quero louvar a Deus pela vida de vocês, por essa equipe maravilhosa da EBD e por esse trabalho lindo. Que tarde incrível, especial. E ouvir o pastor Altair Germano foi um presente para todos nós. Então, que Deus abençoe grandemente e muito obrigado. Obrigado de coração. Como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu sei que a partir de hoje, muitos de nós iremos receber e sair fortificados para vivenciar o melhor dele. Senhor Jesus, aqui nós estamos, Pai, na tua presença, te adoramos, te exaltamos e te agradecemos. Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus por esse momento, ó Deus, Pai, onde todos dizem não, um momento de pandemia, um momento de crise, nós estamos tendo a oportunidade de aprender, vivenciarmos e crescer mais e mais de Ti. Louva a Deus, ó Pai, pela vida da nossa igreja, pela diretoria representada pelo pastor Davi Bossorte, por toda essa equipe de diretoria da EBD, pela irmã Lucineide e o irmão Wesley, e por esse momento ímpar que o Senhor nos proporcionou com todos estes aqui nesta sala. Deus, abençoe cada vez mais a vida do pastor Altair Germano. Dê cada vez mais, ó Pai, direção. Dê cada vez mais, ó Pai, esse ensinamento, ó Deus, que ele nos transmite de uma forma tão incrível e que é perceptível, ó Pai, através da vida dele, a tua graça, a tua glória e a tua presença. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos. Que tudo aquilo, ó Pai, que ouvimos esta tarde, que ouvimos nesta palestra, que vai adentrar aos nossos corações e que nós possamos, ó, ser cada dia pessoas melhores na tua vontade, em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Microfone, Neidinha. Tava fechado o microfone. Desculpa, esqueci. Só quero avisar que às 19 horas teremos nossa última palestra, uma palestra também imperdível com o nosso irmão Walter Ney. Então, encontramos vocês às 19 horas. Pastor Altair, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos. E vamos agora dar uma descansada aí e vamos retornar às 19 horas. Obrigada, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém.